sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Estamos gravando aqui segunda, já tarde do nosso horário, em cima da hora. Tarde então, da noite já, quase. Esse Angu de Grilo, Flávia Ol será cerceada se começar de muito kikiki. Vai ser freada, porque senão esse episódio não sai, meu povo. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre eleições na França, né? Ontem teve o primeiro turno, agora vamos pro segundo turno. Macron e Marine Le Pen. Temos coisas a falar sobre isso. Vamos falar sobre a repercussão que deu na semana passada a fala do Lula sobre o aborto ser uma questão de saúde pública, e reflexões a partir disso. Não vamos, acho que, nem entrar, né, no tema aborto, mas reflexões sobre essa fala e o quanto ela foi reprimida por todos os lados. E, pra fechar, dentro do nosso quadro de dicas, que ainda segue sem nome, nós tivemos boas sugestões, aliás, dos nossos angulhas, mas ainda não decidimos o nome do nosso quadro. Vamos falar sobre Medida Provisória, filme, né, do nosso diretor Lázaro Ramos. Estreia de Lázaro Ramos na direção. Que está estreando essa semana nos cinemas pelo Brasil. Vamos falar sobre Medida Provisória com áudios, depoimentos de Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Então, muito especial, muito especial. Então vamos lá. Bom, vamos começar então falando aqui da França. Ontem teve o primeiro turno das eleições francesas e tava já uma tensão, né, na boca de urna, nas pesquisas, porque tava dando um empate técnico entre o atual presidente francês, Emmanuel Macron, e uma das líderes, podemos dizer, da extrema-direita. É a principal representante, né, da extrema-direita. Marine Le Pen, que a gente já citou aqui, né, em outros carnavais. É a segunda vez, né, que ela vai ao segundo turno. Exatamente. Vão de novo pro segundo turno os dois. Na eleição passada, em 2017, também foi esse segundo turno entre Macron e Le Pen. E agora vamos de novo, mas com um cenário um pouco mais apertado. Bom, o que temos em relação ao primeiro turno que aconteceu nesse final de semana? O Macron teve 27% dos votos, 27,8%, quase 28% dos votos. E Le Pen teve 23,1% dos votos. Então, uma diferença que foi até maior do que o esperado, né, pelas pesquisas. Se esperava que eles fossem ter uma porcentagem mais próxima, mas ainda assim, gente, bem próxima, né? Em terceiro lugar ficou o Jean-Luc, mas não tem a menor possibilidade de eu saber falar esse sobrenome. Eu sei. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, que é a extrema esquerda. Não é, não. Ele é esquerda. Ele é chamado de extrema esquerda. Que é que nem esse papo aqui de... Pra quem é de esquerda, ele é centro-esquerda, e pra quem é de direita, ele é extrema esquerda. Pra quem é de esquerda, ele é esquerda. É porque tem gente chamando de extrema esquerda, mas não é. É uma esquerda. Eu até acabei de achar aqui um comentário do Otávio de Barros, que é um economista e coordena aquele grupo República do Amanhã, que tem uns debates, né, aos sábados. De vez em quando eu frequento ali os debates, e ele vive um pouco na França, um pouco no Brasil, e estava comentando que o Mélenchon é uma esquerda, um social-democrata raiz, esquerda republicana, segue os valores democráticos, não tem esse traço da extrema esquerda que, como avesso da extrema direita. Não é isso. Então, acho que é uma coisa importante da gente trazer, porque é impressionante, e aqui no Brasil também tem, né? Pra direita, toda esquerda é extrema, né? E pro centro, toda extrema direita é direita. É impressionante como se atenua a extrema direita e como se exagera a esquerda, radicaliza a esquerda. Então, acho que é bom botar as coisas no meio do caminho. Lugares. Teve o desempenho do Mélenchon foi bastante bom. Chegou. Pois é, ele ficou com 22%, então muito próximo de Marine Le Pen. E o que aconteceu já nesse... Muito próximo, só vou interromper um minutinho, porque assim, se tivesse havido um movimento, a leitura, né, de quem acompanha a França, mais generoso dos candidatos do campo da esquerda, Partido Socialista, ecologista, comunista, né, se houvesse algum tipo de aliança, o Mélenchon poderia ter tirado a Marine Le Pen do segundo
segundo turno. Ia ficar doido. Seria muito interessante. De todo modo, você vê uma França muito repartida, né, em fatias. Aqui no Brasil se convencionou pensar no 3/3, né? Um terço esquerda, um terço extrema-direita, Bolsonaro, um terço centro. A França ficou tipo 25, 25, 25. Mais ou menos isso, porque foram 26% de abstenção. Pois é, calma que eu ainda vou chegar lá. Tá. E aí, ele já deu uma declaração, nosso terceiro lugar aqui, Mélenchon. Já deu uma declaração depois da apuração, né, do resultado final desse primeiro turno. E ele falou para os eleitores dele: vocês não podem dar um único voto para Marine Le Pen. Mas não cravou. Não falou, deu apoio votem no Macron. Não deu apoio direto ao Macron, mas falou que as pessoas não devem votar de jeito nenhum. Teve a oportunidade de direcionar, né, os eleitores para votarem no Macron, mas não fez isso. A votação teve uma abstenção muito alta, de 26% de abstenção. Já é a segunda maior abstenção da história na França. Só perde para a eleição de 2002, que teve 28%, mas já passou a eleição de 2017, que tinha tido 22% de abstenção. Eu acho que deve estar rolando, você que é uma mulher que já está por dentro das análises, eu acho que a mídia brasileira ainda não fez grandes análises desse segundo turno. Estava pesquisando hoje de manhã, não achei. Mas eu acho que deve ter um medo de que esses votos do Mélenchon, que é uma esquerda, de fato esquerda, as pessoas escolham se abster a votar no Macron. Não, pois é, eu estava ouvindo o Petit Jornal dos nossos queridos. Excelente. Dos nossos queridos Tanguy Bagdadi e Daniel Souza. E o Tanguy falava que tem uma preocupação, sim, em relação a essa posição do Mélenchon, porque tinha algumas pesquisas, sondagens, que os votos dele se repartiriam igualmente entre Macron, Le Pen e abstenção. Pois é, porque... Por isso que ele falou, não votem, façam o que vocês quiserem, menos votar na Le Pen. Então tem um pouco essa leitura de que Le Pen de jeito nenhum, para tentar influenciar esse eleitorado, que talvez por aversão ao Macron resolva, tenha Le Pen como segunda opção, ele dizer, não votem na Le Pen. Porque essa divisão é muito curiosa, né? Essa divisão. Pois é, mas tem uma... Eu tava lendo aqui que tem uma questão dessa divisão, porque a Marine Le Pen é contra a OTAN, né, radicalmente contra a França fazer parte da OTAN e da União Europeia. Ele também era. Ele também é. Mas ele mudou. Ele deslocou Não, ele também era quem? O Mélenchon. Ah, tá. Mas eu vi que eles se aproximariam nesse quesito. E também ele tá pedindo uma revisão da aposentadoria ou da reforma da Previdência para 60 anos. A Le Pen é 62 anos e o Macron é 65 anos. Então também é outra coisa que aproxima eles dois. E que ela tem desde 2017... E a reforma da Previdência, o pau comeu na França, né? O pau quebrou. Acho que tem um angu que a gente fala disso. Eu acho que sim. Lá atrás. E tem algumas análises falando como ela se humanizou e como ela camuflou o seu radicalismo, a sua xenofobia, né? O que é marcante dela. Xenofobia e racismo nos últimos anos, e agora aparece como uma figura um pouco mais moderada do que ela já foi em algum momento. Porque tem um candidato que é extrema direita mesmo, que tirou a direita da Marine Le Pen. Surreal. E ela, gente, é uma das referências de inspiração. Se vocês viram Years and Years, uma série que a gente já recomendou aqui muitas vezes, a candidata que aparece falando em Years and Years de extrema-direita, uma das inspirações, né, claras dessa personagem, dessa política de extrema-direita, é Marine Le Pen. Então, eu acho que ela talvez seja até citada em Years and Years, se eu não me engano. Então, ela era uma mulher dessa extrema-direita que a gente viu ascender nesses últimos anos, né? Com Trump, com Bolsonaro. Quem mais, meu Deus, que já até caiu? Bom, na Hungria não precisa nem falar, né? Que foi reeleito, inclusive. Vamos passar por esse assunto. É o Zemmour, que é o de extrema-direita mesmo. E que teve 7,07% dos votos. Que vão migrar pra ela, com certeza. Com certeza. É muito importante prestar atenção nessas eleições na França, porque é outro pleito internacional que está, em alguma medida, debatendo, plebiscitando, se é que esse verbo existe, esse gerúndio existe, princípios civilizatórios, né, gente? Com uma Europa em guerra,
né? Com a autocracia em alta. A gente vê o Putin, a popularidade do Putin aumentou depois da invasão. É muita. As pesquisas mostram isso, a invasão à Ucrânia. A gente viu aquele rasgo de esperança com a derrota de Donald Trump, mas a popularidade do Biden tem caído muito. Trump não está morto. Esse ano tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos e há uma expectativa grande de que os democratas percam a maioria no Senado. Tem risco, não está nem descartado que percam a Câmara, mas maioria no Senado. A gente viu no domingo anterior, né, a esse que passou, que foram as eleições na França, primeiro turno na França, as eleições na Hungria, em que, assim, uma inédita união de toda a oposição não conseguiu derrotar o ditador, o autocrata húngaro, o Orbán. Quarto mandato. Que a gente viu que recebeu a visita do Jair Bolsonaro, na mesma viagem que ele fez à Rússia, né? Ele foi à Hungria. Então, veja que é um arco aí de extremistas de direita, autocratas em construção, líderes que desprezam os princípios democráticos, direitos humanos, de igualdade, de democracia mesmo. É um mundo em disputa, né? Então, a Hungria ratificou a escolha pelo Orbán. Na Rússia, o Putin está com a popularidade em alta, em que pese todo esse ambiente de boicote, de agravamento de condições de vida. E a França é uma esperança de manutenção de valores republicanos, democráticos. A democracia está em risco no mundo inteiro. A Alemanha se salvou, mas em toda a Europa a gente vê esses movimentos de extrema direita ganhando com xenofobia, com toda a intolerância, todo esse radicalismo novamente emergindo. Então, por isso a gente está observando as eleições na França. Tem dois pontos interessantes que eu também tinha para falar das eleições da França. Teve uma questão que fez a Marine Le Pen também crescer nessa reta final, porque o Macron ficou ausente da corrida eleitoral. Ele ficou boa parte do tempo coordenando essa frente diplomática para a resolução desse conflito, né, dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele tentou construir um protagonismo, não foi bem sucedido. Né? Claro que não, porque a guerra continuou. Porque foi uma Europa muito enfraquecida de liderança. Boris Johnson estava muito enfraquecido internamente. O primeiro-ministro alemão recém assumiu, né, o Olaf Scholz. E com suas próprias tretas também. Pois é. E o Macron tentou ser esse canal de diálogo. Bom, os Estados Unidos endureceram muito em relação à relação com Putin, com a Rússia, e o Macron tentou fazer esse meio campo, ligando diariamente para o Putin, ligando diariamente para o Zelensky, se reunindo, mas de fato não foi bem sucedido. Até se esperava que ele, se tivesse sido bem sucedido, né, como esse intermediário, como esse pacificador, como esse conciliador, ele tivesse um desempenho eleitoral melhor. Ele negligenciou a campanha, né, se dedicou a esse tema da geopolítica internacional, não foi bem sucedido. E a campanha já tinha ido para as culpas. Tanto que agora se espera, são mais 2 semanas, né, de campanha, e se espera que ele intensifique a campanha. Marine Le Pen se deslocou um pouco, né, na direção do centro, né, ou da direita. Condenou a Rússia, ela que é muito próxima aliada do Putin, mas condenou, depois de enrolar muito, encebar muito para se posicionar, ficou ali escorregadia, sabonete nesse assunto, mas acabou se posicionando contra. Mas a sensação é essa, né? Que, na verdade, a campanha que o Macron decidiu fazer foi focar na guerra para daí conseguir. Se ele conseguisse selar a paz, acabar esse conflito, como se esperava que fosse durar muito pouco, né? Ninguém acreditou que fosse durar mais de 72, 48 horas essa guerra. Se ele conseguisse ser a chave dessa negociação, desse cessar-fogo, seria a campanha perfeita. Não deu certo, ele não conseguiu correr por fora em nenhum outro âmbito da corrida eleitoral. Ele só fez comício, né, nos últimos 10 dias da corrida eleitoral, então só nesse começo de abril. As pesquisas mostravam um empate técnico, né, entre os dois. Essa previsão para o segundo turno. Olha que loucura. Em 2017, quando eles disputaram esse segundo turno, o Macron venceu com 66% dos votos contra 34% da Le Pen. E as pesquisas para o segundo turno desse ano, um dos institutos apronta uma vantagem mínima para o Macron de 51 a 49, que é empate
empate técnico, né? A margem de erro aí. E um outro instituto aponta 54-46. Então, assim, também tá muito mais apertado do que há 5 anos atrás. Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Uma das coisas, aliás, que a gente ia fazer esse paralelo aqui foi que o grande carro forte, assim, de assunto da Marine Le Pen nessa corrida eleitoral foi a inflação na França, que tá muito alta. Eu ia lembrar também isso. por conta da guerra, não é isso? E a gente queria aqui traçar... Do petróleo, né? Enfim. Mas da guerra, né? Do fornecimento de petróleo. Sim, da guerra, né? Petróleo, alimentos... né? Petróleo, gás, alimentos, fertilizantes. Que tem a ver com essa guerra. A gente já tratou disso aqui nos angus passados em relação a essa guerra Ucrânia e Rússia. E outro país que está sofrendo muito com a inflação é os Estados Unidos, não é isso? Quais são as informações, nossa correspondente Flávia Oliveira, que temos em relação a isso? Não, no mundo inteiro tem uma pressão inflacionária imensa que parte da questão dos combustíveis, mas também de semicondutores. A pandemia desorganizou demais as cadeias produtivas, né? Com problemas de o fechamento das cidades na China, que eram grandes fornecedores, né, de partes e peças de equipamentos. Teve uma pane na logística global. Isso provocou muito aumento de preços, por exemplo, de eletrônicos e de automóveis. Gente, sentiram... o que tá custando um carro no Brasil? Não, vou falar. O meu carro valorizou 20% do ano passado para esse. Um carro que é de 2019. Mesmo na inflação brasileira, que o IBGE divulgou na semana passada, o IPCA, o Índice da Meta de Inflação, foi de 1,62 em março. O maior resultado para o mês desde 1994, a maior inflação em 28 anos. E nos Estados Unidos, os números vão por aí também. O mesmo efeito, impacto econômico que teve nas cadeias produtivas, industriais, a pandemia provocou no mercado de óleo e gás. Por quê? Porque as pessoas em casa, confinadas, não sei o quê, reduziu muito a demanda por combustível. A produção caiu, a produção foi cortada, OPEP, todo mundo reduziu a produção e quando começou a recuperação das economias e a demanda aumentou, a produção não aumentou na mesma escala. Tem gente querendo, né, compensar o que foi perdido. Havia acordos da OPEP, por exemplo, para até março desse ano a produção aumentar em 400 mil barris dia. Isso não aconteceu, eles não têm cumprido as promessas e o petróleo subiu muito. E com ele, a inflação dos combustíveis. Nos Estados Unidos, a popularidade do Biden está, tipo assim, desidratando muito por conta da inflação, porque, tudo bem, Nova York é metrô e tal, mas a maioria das cidades dos estados americanos, as pessoas andam de carro. E o aumento é brutal, assim como é brutal aqui no Brasil, né? A gente já falou muito sobre a política de preços da Petrobras, que alcança a gasolina, alcança diesel e alcança o gás de cozinha. Então, além disso, os alimentos. Na Globo News falando isso, que as cidades americanas têm uma infraestrutura de transporte público péssima. Péssima. A gente tá acostumado a ver aquele mapa, né, de Nova York, do metrô de Nova York, não sei o quê. Mas é tipo uma das únicas cidades que tem um transporte público que realmente te leva a todos os pontos e que seja eficiente. Eu lembro quando eu fui pra San Diego, lá, eu acho que eu me lembro, não tem metrô, é tudo ônibus, né? Tudo por cima da terra. Óbvio que tem aquela pontualidade, você sabe a hora certinha que o ônibus vai passar, dificilmente atrasa, é um sistema organizado, mas depende de combustível, né? Depende de diesel. Então, encarece também tudo, né? Basicamente. Assim como a gente tem falado aqui do Brasil. Né? Semana passada a gente falou da greve, da situação dos transportes públicos que vão acabar aumentando também, porque aumentaram, né, nos últimos tempos por causa do preço da gasolina, do diesel. Gente, é um beco sem saída. A gente, aqui no Angus de Grilo, já fala disso, né? Hoje eu comprei 1 quilo... 1 quilo não, meio quilo. Meio quilo de café ou 1 quilo de café? Talvez 1 quilo de café, R$25. Inacreditável. Tudo bem, mercado que eu sabia que era mais caro que o normal, mas precisava do meu café, segunda-feira. R$25. Então, assim, tá tudo carérrimo. E interessante pensar como a inflação tá jogando contra os políticos que estão disputando eleição que estão no poder, né? O Biden tá sendo criticado, tá apoiando também por isso. Macron tá apoiando por isso. No Brasil, Bolsonaro tá apoiando pouco por isso. Devia estar apoiando mais. Achei aqui que a inflação nos Estados Unidos é a maior em 40 anos. Não acredito.
inacreditável. Tá perto de 8%, o acumulado 12 meses, com gasolina liderando, mas várias outras coisas, porque os alimentos também subiram muito por problemas climáticos e agora, mais recentemente, por conta da guerra, né? O que está acontecendo com o trigo, com o milho, com os óleos vegetais, né? Girassol, soja. Enfim, é uma situação muito dramática, embora não tão dramática quanto no Brasil, né? Porque no Brasil, falei que nos Estados Unidos está a inflação anualizada chegando a 8%, no Brasil passou de 11%, né? O IPCA, 11,3% nos 12 meses terminados em março. E a expectativa é que, embora a gente vá sair da bandeira tarifária, né, na energia de escassez hídrica, gente, não quero as tarifas de energia estão subindo muito, é inacreditável, né? Carregando a inflação do ano passado. Aqui no Rio, por exemplo, a Light teve reajuste autorizado de 15% e a Enel, que é de outra, são as duas distribuidoras, né? Aqui no estado do Rio, teve reajuste autorizado de 17%. Os reajustes estão todos nessa faixa de 2 dígitos. As tarifas de transporte estão subindo. Então a gente tem... Metrô no Rio de Janeiro subiu para R$6,50. Eu não sei se vocês já viram o mapa do metrô do Rio de Janeiro. É uma linha reta. Não tem interseções, não tem cruzamentos no metrô do Rio. Não tem baldeação pra você cortar caminho. O metrô do Rio é uma linha reta. De uma ponta a outra você leva 2h30. E custa R$6,50. É simplesmente inacreditável. E a conta de luz, eu já falei aqui na semana passada. Se a sua conta de luz não dobrou do mês passado ou do mês retrasado pra esse último mês, você só pode ter gato na sua luz. Porque a conta de luz veio uma coisa assim. A minha conta de luz aumentou o consumo em relação ao mês passado, né, o mês anterior. Eu aumentei meu consumo 55% por causa do calor e tal, e a minha conta ficou 70% mais cara. Então, assim, não aumentou o valor proporcional ao que eu aumentei de consumo. É inacreditável. Gente, viver... Bom, vocês já sabem disso, né? Viver está carérrimo. A gente fala muito disso aqui. Mas, vamos fechar esse parêntese? Podemos... Não, podemos. caminhar? É só para situar o quanto esse debate sobre inflação, né, sobre economia, ele está influenciando o debate político-eleitoral, a campanha dos candidatos e a imagem, a popularidade dos governantes que estão no poder, mesmo os que estão há pouquíssimo tempo, caso do Biden, né? Exatamente. Bom, vamos para o nosso próximo tema? Bom, então vamos lá. Você quer introduzir esse tema? Ai, gente, olha, é uma coisa inacreditável que a gente ainda tenha que falar e voltar nesse assunto. Semana passada, o presidente Lula deu uma declaração falando que o aborto era uma questão de saúde pública. Um fato que deveria estar sedimentado, né? Tipo assim, qual é a perspectiva disso não ser uma questão de saúde pública? Mas enfim, no Brasil a gente tá há anos-luz atrasado nesse debate. Não é nem nessa proposição, né? É nesse debate. Falar sobre esse tema. Vislumbrar alguma possibilidade de debate ou mudança ou conversa sobre esse tema. Bom, gerou uma imensa polêmica o Lula simplesmente falar isso. Depois ele veio pessoalmente falar que ele, como pessoa física, como pai de 5 filhos, ele é contra pessoalmente o aborto, mas como um político e tal, é um tema a ser debatido como uma questão de saúde. Queria te ouvir, Flávia, falar sobre isso. Você já deu uma palhinha aí no Twitter, mas esse foi o Lula trazer esse assunto, né, falar esta frase, tratar o aborto como uma questão de saúde pública, foi criticado, né, pela direita, pelos conservadores, porque entra toda essa questão moral, que a gente já sabe, que a gente já está acostumada, mas também foi criticado pela esquerda, falando que não era para entrar nesse assunto árido, nesse momento de eleição, porque isso fortalece o bolsonarismo, isso enfraquece a candidatura do Lula. Então a própria esquerda condenou ele falar essa frase. Enfim, gente, que é a coisa mais... Não tem nada mais óbvio, né, do que isso. E ainda assim condenável. Você quer que eu fale agora antes de você comentar, o que o Ciro falou? Não, quero falar o que o Lula falou primeiro. Então fala primeiro. O Lula participou de uma live, né, de uma transmissão na CUT e com a fundação alemã, Henrique Boll, que tem um debate, né? A Europa é uma sociedade muito mais, digamos assim, moderna em termos de legislação e de debate
também em relação a esse tema. E o que ele disse foi o seguinte: aqui no Brasil não se faz, né, aborto, porque ele não usou a palavra, não faz porque é proibido, quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública. Todo mundo quer ter direito e não vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho, vou discutir com meu parceiro. O que não dá é a lei exigir que ela, a mulher, né, precisa cuidar, tem obrigação de cuidar. Uma declaração óbvia, algo rasa, inclusive, né, Claro. um pouco até pouco assertiva na direção de fazer uma análise mais profunda, mas assim, óbvia, devia ser uma questão de saúde pública e no Brasil não é. É um direito interditado, embora haja previsão legal, né? E ainda a legislação específica, em casos específicos, mas a legislação. Bom, o Lula falou isso, virou um drama, primeiro porque os adversários, né, bolsonaristas e tal, começaram a espalhar notícias nas redes sociais e nas redes de mensagem instantânea, falando que o Lula prega a morte de criancinhas, o que a gente já sabe que é que acontece em relação ao aborto. O que eu acho mais espantoso foi o fato de que, mesmo dentro do campo progressista, muita gente vem criticar o Lula, não é hora de falar disso, de trazer esse tema, porque isso tira votos. E na opinião pública também, né? Muitos formadores de opinião, colegas, jornalistas, analistas, o Lula falou isso, vai ser atacado pelos evangélicos e tal. Quando eu acho que a gente teria uma contribuição importante de falar, olha, do que você está falando quando você está falando em aborto? Porque não é assassinato de crianças, né? É um debate muito mais amplo, muito mais profundo, que envolve acesso à informação, acesso à educação, né? Ter informação, ter educação sobre o próprio corpo, sobre direitos sexuais e reprodutivos. Envolve política de saúde pública, de acesso a contraceptivos e de todo tipo. Não é só distribuir uma camisinha hoje e outra daqui a 3 meses. Pílula, métodos de longa duração, o chip, né, hormonal, eventualmente DIU, enfim. Acesso amplo à contracepção e, nos casos em que nada disso conseguiu evitar uma gestação, o direito legal ao aborto. Por que o direito legal ao aborto? O Brasil já tem legislação, desde os anos 40, que permite aborto em caso de risco de vida para a mãe, de estupro e, nos anos recentes, o Supremo Tribunal Federal reconheceu também o direito quando há a gestação de um feto anencéfalo. Você tem direito ao aborto legal nesses 3 casos. Agora, a gente tem o direito legal e uma prática do setor público que cerceia o direito. É muito difícil uma mulher conseguir ter acesso ao aborto legal. Tem desinformação, dizendo que ela tem que denunciar na polícia, e não tem. A lei não obriga a isso. Então, assim, tem desde 2018, tramita no Supremo uma arguição sobre a descriminalização do aborto, que é que as mulheres não sejam criminalizadas, correm risco de ir para prisão por fazer aborto. Então, assim, tem várias camadas de debate em relação ao aborto, que não é isso de fulano é contra, fulano é a favor. Não é sobre ser a favor e ser contra ou a favor. Pessoalmente, não deve estar interferindo, ou do ponto de vista moral, da moral religiosa, não deveria afetar o debate sobre saúde pública. É contra, não faz. Simples assim. Né? Se a religião não permite, não faz. Ou então se acerta com seu pastor, com seu padre, com seu pai de santo, Babalorixá e Alorixá. Não é sobre isso. É sobre um drama que alcança principalmente mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres de baixa renda, mulheres do norte, do nordeste, do centro-oeste. Estou falando de pesquisa acadêmica sobre isso. Mulheres sem companheiros, sem condições de terem filhos e sem acolhimento por parte do Estado. E não tem acolhimento nem na hora de interromper essa gestação, nem na hora de ter condições de criar um filho, botar no mundo um filho indesejado. Não tem Eu acho muito interessante que resolva. A mesma galera da moral dos bons costumes que é contra o aborto, e eles dizem a favor da vida e da família, é a galera que é a favor da redução da maioridade penal e a favor da pena de morte. É curioso isso, porque no fim das contas, tudo argumentação para matar
pobre que nasce. E contra qualquer programa de redistribuição de renda, né? Então, assim… De renda, de educação bota sexual. no mundo, mas depois, amor, é você que se vira. Depois não vai que se ganhar vira e Bolsa criminaliza Família. essa criança. Exatamente. Então, assim, não pode abortar. Pode nascer e aí a gente criminaliza e mata. Porque defendem a letalidade policial, que é tudo bandido. Que, assim, se você tem essa estatística marcante de quem são as mulheres que abortam de forma insegura, correndo risco de vida, risco à saúde, risco de sequelas, risco de esterilidade, risco de morte. São pelo menos 200 mil internações por ano no SUS em consequência de aborto inseguro. Você tem centenas, talvez mais de 1.000, na casa de milhar de mulheres que morrem em decorrência dessas práticas. As estatísticas são débeis, de difícil apuração. Você tem tudo isso que torna o problema um problema de saúde pública, porque ter acesso à informação, acesso a contraceptivo e acesso ao aborto legal seguro é muito mais barato do que tudo que o SUS gasta em termos de atendimento a essas mulheres e do que o sistema policial e jurídico gasta com criminalização das mulheres e perseguição aos criminosos, a essa indústria, né, do aborto clandestino. Então, sobre qualquer aspecto de análise de política pública, isso precisa ser tratado de uma forma transparente. E me espanta como o debate nas redes sociais ele ficou praticamente restrito ao equívoco que é o candidato favorito nas pesquisas. Tocar nesse assunto de uma forma superficial e óbvia, em vez de a gente ter aproveitado a oportunidade para tratar de um tema de saúde pública que está em debate, inclusive na América do Sul, né? A Argentina, no ano passado, aprovou legislação de aborto seguro. Colômbia descriminalizou até 24 semanas de gestação. Aí você vai dizer, 24 semanas é demais, é de menos. Mas tocou o debate. O Boric, que a gente já falou aqui, né? Recém-impossado presidente, durante a campanha falou que vai tratar desse tema, e eu queria até trazer a referência da fala do slogan de campanha do Boric, que eu achei muito moderno e resume muito bem o que a gente está falando quando defende o debate em relação ao aborto, que é o seguinte, olha que slogan preciso: educação sexual para decidir, anticoncepcional para não abortar, aborto legal para não morrer. O lema da campanha do Gabriel Boric. Traduz o assunto em 3 frases. Em 3 frases. Cara, eu tenho muita dificuldade, assim, de atualmente debater isso, porque pra mim é uma coisa muito óbvia. Eu acho surrealista que isso seja um assunto tão espinhoso. Eu acho surrealista que a moral pessoal e religiosa interfira de forma tão grave num assunto que é simplesmente fazer com que as mulheres não morram em abortos clandestinos. Óbvio que eu consigo entender, mas assim, eu não consigo mais debater isso, porque eu falo, gente, não é possível que a gente ainda tenha que convencer as pessoas que esse é um assunto que precisa ser tratado como algo público e não como algo pessoal e moral. Então eu tenho até dificuldade de argumentar quando eu vejo as pessoas contra na internet, me dá vontade, tipo assim, eu vou silenciar, eu vou bloquear, porque, tipo assim, não, sabe assim, não dá. Pra mim, não dá mais. E aí, quero repercutir aqui uma das colaborações dadas dentro do assunto, que é do pré-candidato, né, à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, que nesse domingo, né, dia 10, afirmou que a declaração do Lula foi estapafúrdia. Ele tá lá na Brasil Conference, lá em Harvard, já falou que esse debate tá dentro de pautas de costume e que isso favorece a eleição do Bolsonaro. Ele botou: nosso povo é criptorreacionário, crescentemente neopentecostal e profunda e enraizadamente cristão em matéria de costumes. Então, pensa se um político tem o direito de se meter na minha família pra me dizer como eu devo tratar um filho gay meu, afirmou Ciro, ponderando, contudo, que é a favor de políticas afirmativas. Não tá de rir. Ciro acrescentou: por que o Lula tinha que dar uma declaração estapafúrdia como a que ele deu agora, que todo mundo tem direito a fazer aborto? Que coisa mais simplória para um assunto tão grave. Qual o poder que Lula tem, sendo presidente por 14 anos ou mandando na presidência do Brasil, que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Então foda-se, né? Assim, não, desculpa, não dá. Candidato à presidência que chega em 10 de abril de um ano de eleição, a eleição daqui a 6 meses, e fala que a questão do aborto é uma questão insolúvel, ele tá virando pra todas as mulheres do Brasil e falando: olha, amores, foda-se vocês. Morram. Não tem o que falar. Não tem o que falar dessa afirmação. É insolúvel. Então é tipo assim,
assim, é proibido, é vedado a possibilidade de debate. Porque essa é uma questão que no Brasil não tem solução. Claro, mas porque só tem... Quem é que tá debatendo? Macho branco. Não dá. Entendeu? É todo mundo despreparado para o debate. É muito impressionante a reprodução, como eles vomitam frase feita, como eles não têm conhecimento, como eles não têm argumentação, como eles são mal assessorados. E aí a gente chega no ponto seguinte, porque isso aqui nem era para ser um debate sobre aborto, é sobre a interdição ao debate. E o silenciamento, as críticas, que inclusive fizeram o Lula no dia seguinte fazer um recuo, né, atenuar a declaração. Eu sou contra, pessoalmente, o aborto, porque sou pai de 5 filhos, tenho não sei quantos netos, uma bisneta, que não tem nada a ver. Problema seu. Você pode ter quantos filhos você quiser e não tem que se meter nesse debate, ou tem que se meter do ponto de vista de política pública e não do ponto de vista da sua convicção religiosa ou pessoal, entendeu? O fato de um político ter 5 filhos não significa que todas as famílias brasileiras terão de ter 5 filhos, ou, enfim, não tem nada a ver o argumento. Gente, e aí diz que eu falei é que é para ter uma política pública. Eu não achei a declaração original nem imprópria, nem polêmica, achei óbvia, achei rasa, perdeu a oportunidade. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, em março, no início de março, publicou uma cartilha, uma resolução com 50 sugestões, propostas relacionadas a aborto legal, de todo tipo. Prescrição médica, procedimentos, debate legal, debate social, assim, super importante pela constatação de milhões de mulheres, né? Milhões de internações, milhões de ocorrências, 25 milhões de abortos inseguros, ilegais, registrados no mundo. A morte de mulheres que alcança principalmente países de média e baixa renda. Estamos falando de África, estamos falando de países como o Brasil, estamos falando de vários vizinhos nossos, sul-americanos, latino-americanos, Ásia. E as mulheres fazem. Até o Hélio Gaspari, na coluna dele de domingo, que também tratou desse tema, assim como a minha no Globo de sexta, lembrando que nos anos, eu acho que 80, talvez limiar dos anos 90, um filme que foi muito emblemático, Pichote, que tratava da questão, principalmente dos meninos, né, dos menores em situação de rua, em situação de abandono, tem a Marília Pêra interrompendo uma gravidez com uma agulha de tricô. Isso ainda acontece, gente. As pessoas fazem perfuração de útero, tomam remédios, remédios que vendem em camelô, em qualquer camelódromo, que não sabe nem de onde vem isso, entendeu? E onera o SUS. Então, assim, como é que pode ser um debate interditado, como o Ciro, insolúvel, como o Ciro disse? Como pode haver esse silenciamento, como foi imposto ao Lula, inclusive pelo campo da esquerda, em vez de qualificar o debate, em vez de produzir informação, o que o Lula quis dizer quando falou de saúde pública, ou por que o aborto é um tema de saúde pública. Vamos até compartilhar aqui no Angu a pesquisa recente, divulgada em março pelo Instituto Patrícia Galvão, feita também com o Instituto Locomotiva, sobre percepção do aborto em decorrência de estupro, e uma visão geral. Entrevistaram 2.000 brasileiros, homens e mulheres, e vários, assim, se você faz a pergunta certa, as pessoas respondem de uma forma bastante racional. O Datafolha faz pesquisa mostrando que o número de brasileiros a favor da descriminalização do aborto diminuiu, ou seja, é majoritária a visão de criminalização, mas essa pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostrou o seguinte: a maioria, mais de 80%, identificam que aborto é uma prática que afeta principalmente mulheres pobres. Então, é um fenômeno de pobreza. Conhecem pessoas, mulheres que fizeram aborto. Quase 3 em cada 4 mulheres a favor de manutenção da atual legislação, naqueles critérios que eu mencionei, estupro, risco de vida para a mãe e feto anencéfalo, ou flexibilizar mais a legislação. Então, assim, no mínimo, se 52%, como mostra a pesquisa, acham que a lei tem que continuar como está, então como é que você faz para garantir o acesso a essa lei, que já existe? Uhum. Então, assim, há muito que se debater, e se você vê as pesquisas e vai qualificando o que é o debate, dá para fazer esse debate, dá para entender. Toda família tem uma mulher
ainda que evangélica, ultracatólica, não sei o quê. Porque assim, não tem exatamente contradição. Não tive condições e engravidei. Porque as pessoas vão fazer sexo, querem fazer sexo. Evangélica, católica, macumbeira, budista. Esse negócio de voto de castidade não da Damares, existe. não existe. E é abstinência e só pra procriação. Gente, me poupe, né? Pelo amor de Deus. Acorda. Então, assim, mas querem interditar o debate nesse nível. Não pode educar, não pode distribuir contraceptivo, porque é estimular o debate chega ao ponto de não querer que as meninas tomem vacina contra HPV. Não, gente, mãe, não vou... Entendeu? Não dá. E aí também não querem o acesso ao aborto legal? Decidam. Agora, é um debate? Aí vamos cair de novo. Por que precisa de diversidade na política? Porque esse debate está sendo monopolizado por pastores, deputados, frente evangélica, só macho, só homens. Só homens e um monte de mulher, de um debate. E um monte não, né? E algumas mulheres de quinta categoria. Mas assim, tem muitas mulheres e organizações e produção acadêmica, intelectual. A tocar esse debate, óbvio. Prontas, com material, com informação, com argumentação, com esclarecimento. Como Só que assim, não pode debater o aborto porque os evangélicos, os católicos, não sei o quê, porque essas bancadas não gostam. Enfim, então é muito complicado. E junto com isso, vem uma série de outros debates. Tanto tem organizações e pessoas aptas a debater isso com seriedade, que quando teve no STF, não era arguição, mas quase uma audiência pública, né, aberta aos amicus curiae do STF, para arguição da história do aborto de fetos anencéfalos, cara, foram dias, né, de frentes, de organizações contra e a favor, indo lá colocar os seus pontos de forma educada, de forma qualificada, né, seja contra ou a favor. Tem a frente evangélica a favor do aborto, que são mulheres evangélicas que são a favor dessa liberdade de escolha, apesar dos dogmas religiosos. Então, assim, é muito cansativo. Gente, eu acho muito cansativo a gente ficar preso nesse lugar do silenciamento moral. Acho que, para fechar esse assunto, a gente tá falando, né, dessa interdição de debate e desses mesmos homens brancos que continuam no poder debatendo tudo. Acho que a gente precisa rapidamente falar sobre o que também deu repercussão nas redes no fim da semana passada e desse fim de semana. Uma foto, né, do Lula, do PT, com... Eu não sei nem quem eram. Era o Alckmin. Não, eu sei. Era a cúpula do PT e do PSB. Exatamente, era a palavra, né, que me faltou. Formalizando lá a aliança, né? E aí era um monte de homem branco. E eu acho que 2 ou 3, sei lá, mulheres brancas. 2 mulheres. E aí foi novamente alvo, né, de críticas de pesquisadores, de acadêmicos, de influenciadores negros. No Twitter bombou em relação a isso, de falar, olha, beleza, a gente vai votar porque a gente também tá num beco sem saída aqui, né? E é aquilo, não vamos dar um voto sequer na nossa Marine Le Pen. Bolsonaro de novo, então vamos votar. Mas também, como é que é isso? Porque nos últimos meses, quem acompanha o Twitter sabe que o Lula se reuniu com vários influenciadores, pesquisadores, acadêmicos, deu entrevista para Mano Brown, para Thelminha, para sei lá mais quem. Se aproximou de um monte de gente, ouviu, né, ou pelo menos se reuniu com personalidades e pessoas influentes negras. E agora, na hora do vamos ver, mais uma vez até o momento, os mesmos homens brancos de sempre. Então, gente, olha, é tudo muito cansativo. A sensação é que a gente tá o tempo todo correndo em volta do próprio rabo nesses assuntos. Mais uma vez aqui, pontuando essa dificuldade de avançar no debate e como a gente tá sempre, né, sendo silenciado. Eu tô muito incomodada e só reagindo, né? Não podendo propor nada. Não pode propor nada. Não, mas não pode. Isso não é hora de discutir isso. Nunca é hora. A gente tem que... Nunca é hora. Aliás, falando em nunca é hora, eu vou trazer aqui. Faz tempo que eu não leio olha só, assim, as pessoas... tem direito de fazer críticas construtivas. Projeto político em debate. Mas não é agora, depois, porque é fundamental. Claro que é, mas assim, exclui isso. Derrotar a extrema-direita exclui você
debater diversidade no campo progressista? Claro que não, sabe? A gente está debatendo nos estados. Cadê as candidatas mulheres nos estados sendo sabotadas? Cadê as candidatas mulheres nas chapas presidenciais? Só tem a Simone Tebet. Quantos meses eu tô falando isso aqui, né? E nem sabemos se vai ser. Agora é 18 de maio, é o novo prazo que a Terceira Via vai anunciar seu candidato. Enfim. Mas, enfim, não é possível que a gente não tenha, a essa altura do campeonato, liberdade para manifestar determinadas críticas e arrancar compromissos dos candidatos que interessam. Então, assim, pode debater preço da gasolina, mas não pode debater aborto e não pode debater diversidade. Ora, caramba. Que maluquice é essa? Vamos evoluir. Então não me venham com interdição ao debate. Eu encontrei um amigo, que eu não vou dar o nome, que está envolvido numa construção de campanha estadual. Ele falou, não vamos andar no Não, tempo. Flávia, essa semana, né? Tá complicado o cenário. Você vê, Lula falou de aborto, Lula falou de militares. Não pode. Eu falei, por que não pode? Não pode falar de militares? Todos os candidatos, meu comentário no Jornal das 10, todos os candidatos têm que responder o que vão fazer com, segundo o TCU, Tribunal de Contas da União, 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo Bolsonaro. Passar o rodo nessa galera, hein? Vai sair todo mundo, hein? Não é só o Lula que tem que falar que tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, gente. É isso que a gente quer? Militarização generalizada? Eu quero dizer. Entendeu? É óbvio que tem que ver isso aí. Não podia falar agora, porque depois fala. Não, vamos falar agora. E assim, sinceramente, se o Brasil fala agora e o Brasil e elege quer Bolsonaro de novo, merece. Quer escolher o candidato que quer botar 10 mil militares, 8 mil militares, 6 mil militares no governo, é isso, gente. O Brasil escolheu. É escolha. É isso. Eu não tenho dor de corno. Eu não tenho dor de corno. É porque a eleição passada teve fake news, teve um monte de coisa, teve um monte de baixaria. Mas assim, se o Brasil escolher, dentro das nossas opções, escolher mais 4 anos desse traste, pra começo de conversa, desse desgraçado. Eu prefiro chamar de projeto, desse projeto. Isso é um projeto, isso é a realização de tudo de ruim que podia nos acontecer. Não é nenhum projeto, isso já é a realidade. Se o Brasil escolher de novo, é isso, gente. A democracia é soberana. Eu não vou ficar aqui chorando as minhas pitangas por esse povo que escolhe esse governo, né? Não tenho paciência mais também. Não tem esse negócio do o Brasil é refém, a ignorância, não sei o quê. Tem milhões de análises que a gente pode fazer, mas a democracia é soberana. Se o Brasil escolher mais 4 anos de Bolsonaro, o Brasil escolheu. Eu não vou sofrer. Eu não vou ficar amargurada com esse país. É isso, o Brasil escolheu. Então toma, no lombo de todo mundo. Vai todo mundo passar fome, né? Isso é tudo que a gente já sabe. Enfim, vamos passar para os próximos tópicos. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vamos lá. Eu queria, pra fechar o nosso último assunto, aliás, eu tinha até esquecido que isso seria um assunto essa semana. Eu falei disso na semana passada, a história do bar lá de São Paulo, que vetou, que proibiu a entrada de crianças. Eu nem lembro mais quando isso aconteceu, parece que tem anos já. Mas eu acho que vale a gente, eu trazer esse assunto. Não, porque na semana passada a gente gravou no domingo. E aí rolou no domingo pra segunda. Exatamente. Eu acho que é relevante a gente trazer esse tema aqui. Eu já falei sobre isso no Instagram, eu já falei sobre isso na newsletter da Associação dos Sem Carisma que eu escrevo, saiu na sexta passada. Já falei sobre isso no Twitter. Eu falo muito, critico muito esse movimento child free, né, de pessoas que odeiam crianças, que não são simplesmente pessoas que decidiram não ter filhos, são pessoas que odeiam crianças. É um movimento discriminatório, sim, de crianças, que exclui majoritariamente as mães, né? Porque se você exclui as crianças dos ambientes, você está excluindo a mãe, porque o pai, né, é aquilo que nós sabemos. Ser pai é muito bom, como eu costumo dizer por aí. Ser pai é maravilhoso, você tem direito a fazer suas coisas, você tem poder de escolher, você tem poder de continuar vivendo a sua vida normalmente, porque ter filho é uma realidade, mas ser pai é opcional. No Brasil, ser pai é opcional. Você pode ter filho, mas se você vai ser pai, é uma opção que os homens têm
direito e tem poder de escolher. Então, na semana passada, viralizou um bar em São Paulo. Vou falar o nome do bar, porque se você não tiver visto, você foi de São Paulo e frequentar esse local, eu gostaria de te pedir encarecidamente para nunca mais pisar os pés nesse lugar. Um bar chamado Miúda, em São Paulo, em Pinheiros, que viralizou nos últimos meses, porque fez uns... Ai, gente, é tudo muito cafona. Botou um chão de brita, né, de pedrinha de obra e cadeira de praia pra simular um ambiente descontraído, uma praia, não sei o que. É um bar aberto, que tem uma área externa aberta, enorme, que à noite, às vezes, tem show, vira uma balada, mas durante a tarde é simplesmente um bar e esse lugar proíbe a entrada de crianças. Diz eles que proíbe a entrada de menores de idade, então se tiver 16, 17 anos também não pode entrar, eles pedem carteira de identidade, mas não sei se na realidade adolescentes são permitidos. Mas o fato é que crianças não são permitidas e viralizou na semana passada uma mãe solo que foi nesse lugar com o filho e foi impedida de entrar para comemorar o aniversário de uma amiga que estava comemorando, né, nesse lugar. E ela foi impedida de entrar com o filho. Gerou um levante das mães. De tempos em tempos, há um levante das mães contra esse movimento de ódio a crianças e de restrição a crianças. E na semana passada aconteceu de novo. O bar soltou uma nota estapafúrdia, falando que o nosso ambiente não é adequado para crianças e pensando nelas que a gente restringiu a entrada. A gente não tem alimentação no local e as necessidades dos adultos e das crianças, porque a alimentação é terceirizada e aí a necessidade alimentar do adulto e das crianças são diferentes e pensando nas próprias crianças que a gente restringe a entrada. Gente, assim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa pra justificar. Diz eles que tem assessoria jurídica e a assessoria constatou que não era um ambiente de criança. Qualquer coisa pra justificar um evento discriminatório a crianças. Eu acho triste, eu acho revoltante, eu acho melancólico. Me dá uma raiva absurda, me dá vontade de quebrar esses lugares todos quando eu vejo isso, mas ao mesmo tempo depois me dá uma tristeza saber como as mulheres são impedidas de continuar atendendo aos seus prazeres, ao seu lazer depois da maternidade. É muito, 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 muito revoltante, é muito desgastante a gente continuar esse debate. Eu fui uma criança, falei, Flávia, que fui a tudo, né? Tudo. Restaurante, bar, não tinha babá. Sapucaí, escola de samba. Não tinha babá e eu nunca vou me privar. Nunca fiz confinamento, como também ia com a minha mãe pra tudo quanto é canto. Pra começar por macumba. Começar pelas sessões de umbanda que viravam noite. Ora, criança tem que estar do lado dos pais, né? A gente tem inversão de valores. Agora também essa galera, né? Quer ir pra bar, quer cadeira de praia num terreno baldio. Gente, pelo amor de Deus, melhorem. Não, o bar é cafona. Quer esperar o quê? Quer esperar o quê de um lugar desses? Mas o fato, que eu acho que é o mais doloroso, é que assim, eu falei com o Rafael... Não, claro que o mais doloroso é a interdição. Mas não é só a interdição. Porque eu falei com o Rafael, se a gente chega num restaurante, eu, você e o Martin, e o restaurante proíbe a nossa entrada com o Martin, a gente vai, nós três, no restaurante ao lado, e a gente vai ficar puto, não sei o quê, mas a gente vai no restaurante ao lado, vai almoçar e acabou. Nesse caso, era um aniversário. Era uma amiga da mulher que estava fazendo uma festa. Estavam todos os amigos comemorando, né? E só ela não pôde frequentar com o filho. Então, você ser privada de um evento social, depois de 2 anos de pandemia, tem muitos agravantes nessa história que faz com que isso seja... que tenha sido um fato muito doloroso. Esse é um movimento crescente. Não é só na internet. As pessoas falam, isso só existe na internet. Não, esse é um movimento crescente de restringir criança em restaurante, em bar, em hotel. Tem vários hotéis que proíbem a ida de criança. Como se a responsabilidade do cuidado fosse do hotel, fosse dos funcionários. Eles sempre alegam isso, né? Que não tem segurança suficiente. Porque criança atrapalha. Como se pessoas bêbadas também não fizessem cena, atrapalhassem o local. Enfim, gente, isso tudo. Mas minha mãe falou um ponto que também foi levantado pelas mães semana passada. Que ela falou, você ia comigo pra tudo quanto é lugar, porque a gente também não tinha babá. Então, a opção, né, é confinar também mulheres, que é isso, que é a babá do fim de semana, né? Não pode levar a criança, não pode... Os pais não saem com os seus filhos, os ambientes não são adequados, agora tem isso, tem casamento que também não pode levar a criança, e aí
fica lá uma mulher negra cuidando desses filhos para que essas famílias brancas possam exercer o seu lazer sem seus filhos. Então, são vários confinamentos nesses locais que essas histórias de cercear a criança gera, né? Eu acho lamentável, eu acho horroroso, eu acho que boa parte do eu me sentir tão feliz com a minha maternidade, me sentir ainda tão eu depois de ter filho, tem a ver com as coisas que eu gosto de fazer, os meus amigos, todos os lugares que eu gosto de frequentar continuam me recebendo com meu filho, né, com a minha nova configuração familiar. E sem isso, o que sobra, né? Você vive a sua vida com os seus gostos durante 20, 30 anos, e a partir do momento que você tem filho, nada mais te acolhe, nada mais te recebe, quem você vira a partir disso, né? Por isso que tantas mães têm tanta dificuldade de se reinserir na vida social, na sociedade depois de ter filho. É muito triste, porque os pais não são privados dessa convivência em sociedade, e eu só queria pontuar esse absurdo, mais esse absurdo. E é isso. Queremos que o miúdo aceite crianças? Não. Deixa essa gente pra lá. Mas deveria haver um movimento também de quem não tem filho de boicotar esses lugares que fazem conscientemente um processo discriminatório etarista das crianças. A criança tem direito a estar em convívio social pelo ECA, tem direito a estar na convivência da família e você não pode vedar a entrada de crianças num local aberto durante a tarde em que ela esteja acompanhada de responsáveis, porque não é uma criança sozinha, é uma criança acompanhada de responsáveis. Isso é processo discriminatório, isso é legal. E é muito triste. E é muito triste mesmo, porque é um retrocesso. Total. Quando a gente está debatendo, por exemplo, que museus, que espaços, né, de cultura tenham, inclusive, áreas de recreação para uma mãe poder ir aquela pesquisa, lembra? Faz anos que a gente participou de uma pesquisa de acesso a bens culturais e a produção cultural, que falava isso, que assim, a proporção de homens e mulheres que acessavam eventos culturais de mulheres era muito menor, e menor ainda as de mulheres com filhos. Justamente por isso. E o quanto mulheres faziam programas de criança, porque você não tem a opção de ter onde deixar os filhos ou de, nesses seus programas de adulto, ter um espaço de acolhimento das crianças. Então, assim, tem vários debates sobre isso, de museu que cria uma área de recreação. Outro dia mesmo, 14 de março, que o Instituto Marielle Franco promoveu no Circo Voador, tinha um espaço para as mulheres ativistas irem com suas crianças, e tinham mulheres que se propuseram a receber e cuidar dessas crianças num espaço reservado no Circo Voador, para que as ativistas pudessem participar, fazer seus discursos, enfim, serem bem recebidos, em vez de serem interditadas pela impossibilidade. Não tem onde deixar a criança e aí não vai. Não tem onde, que é o que acontece, e aí não vai. Né? Exatamente. Com muitas mulheres. Assim, no momento em que a gente tenta avançar nesse debate de bem receber, vem uma interdição dessa. A outra coisa, que eu até fiz um comentário no Twitter, infeliz de quem barra herê, né, gente? Imagina, criança é alegria, criança é axé. Agora, é axé do ponto de vista da religiosidade de matriz africana, mas é axé também do ponto de vista cristianismo. Porque a Bíblia, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ponto. Durmam com essa. E é mais um desgaste também, que é isso, é o bar que se diz progressista, é o bar que se diz fora Bolsonaro. Então, é mais uma porta que se fecha de debate, de acolhimento, dentro do campo progressista de esquerda, né? Então, volta de novo no que a gente falou aqui no episódio. Até quem deveria estar com nós, está contra nós. E eu acho que isso que é o mais frustrante, porque aquele povo de lá, a gente não espera nada, né? Da onde menos se espera, aí que não vem nada mesmo. Mas de quem diz está do nosso lado, é muito cruel. É muito, muito, muito cruel mesmo. A última coisa que eu queria falar, você falou dos espaços, e a galera que tem filho, a galera que debate e pensa em infância, já tá em outro patamar desses espaços infantis. Eu ouvi o podcast Vai Passar, né, do Paizinho Vírgula, Thiago Queiroz e da Elisama Santos, que é educadora parental. Eles têm um episódio maravilhoso, vou botar aqui na descrição, na nossa sinopse, sobre infância, com o Pedro... Deixa eu pegar o nome dele aqui rápido, que a gente já tá extrapolando na duração gente, eu tenho que ir episódio. Tem que acabar isso. Angu tem que acabar. Peraí, deixa eu pegar rápido aqui qual foi o episódio.
Pedro Hartung. O episódio chama Infância, Prioridade Absoluta. E fala sobre infância, fala sobre essa inclusão da criança. E eles falam que, o Thiago e a Elisama falam que a gente já teve num evento, a gente já organizou um evento que tinha espaço de criança, tinha esse espaço de acolhimento, até que uma mãe virou pra gente e falou, olha, eu acho que vocês tinham que realocar o espaço onde as crianças ficam. Porque se a gente faz uma roda de conversa dos adultos e as crianças ficam do lado de fora na periferia, vai ter que ficar sempre uma mãe fora da roda de diálogo, olhando a criança. E aí eles passaram a colocar o espaço das crianças no centro do debate, do lugar onde os adultos iam se reunir. Então ficam as crianças no meio, sentadas, brincando, e os adultos em volta discutindo. E aí ele fala sobre isso, a importância da criança estar no centro. Porque ali no centro aquela criança é olhada por todos os adultos, nenhum adulto precisa sair do ambiente para ficar tomando conta das crianças na periferia. Então, de forma objetiva e simbólica, a criança tem sempre que estar no centro do debate. Então, esse episódio é muito, muito, muito interessante. Vou deixar aqui na sinopse. Já fica a minha dica aí do episódio isso. Então, vamos finalizar esse episódio, pelo amor de Deus. Pois é. Finalizar como? Com medida provisória. Pois é. Estreia dia 14 nos cinemas, Brasil afora. Nas últimas semanas, Lázaro, Thaís, o Alfred Enoch, grande elenco, né? Tem participado de... Tem Seu Jorge também. Seu Jorge, e de sessões de pré-estreia Brasil afora. Já teve São Paulo, já teve Salvador, já teve Rio. Entra em circuito agora dia 14. A medida provisória demorou para estrear por conta dos embaraços que o governo e a gestão da cultura nesse governo impõem a produção audiovisual e a produção de cultura, que supostamente seja crítica a eles, é uma perseguição política ideológica, mas chegou a hora. A gente assistiu numa sessão especial do Festival do Rio e é um filme muito potente. Pois é, deixa eu ler a sinopse aqui rapidinho pra galera entender. Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória e uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional, que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retomar as suas origens. Essa aprovação afeta diretamente a vida do casal, a médica Capitu, que é a Thaís Araújo, e o advogado Antônio, que é o Alfred Enoch, e do primo, o jornalista André, que é o Seu Jorge, que moram com eles todos no mesmo apartamento. Então, em determinado momento, sai essa medida provisória falando: vocês não são negros, não têm orgulho de ser negros, então voltem para a África. Primeiro nós vamos pagar as passagens, né, de quem voluntariamente se candidatar a voltar, e depois vira uma medida obrigatória, né, uma caça aos negros para que eles retornem para a África. E aí tem humor, é engraçado, tem drama, tem romance, você chora, tem afeto, olha, é uma loucura. Tem muita violência, tem essa crítica ao racismo e esse futuro distópico. Aliás, a Isabela falou de Years and Years, né? A série é um pouco isso. O roteiro é baseado na peça do Audrey Anunciação, Namíbia Não, que o Lázaro dirigiu uma década atrás, e ele achava que isso dava um filme, ofereceu para alguns diretores, alguns produtores, e no fim das contas, todo mundo meio que foi: não sei, pode ser que sim, pode ser que não. A Thaís deu um chegadão nele e falou: por que você não faz? Por que você não dirige? Esse projeto acabou sendo a estreia do Lázaro como diretor, né, de um longa-metragem. Lázaro, que é um ator extraordinário e que tem já há algum tempo, né, aberto mão dessa função primordial para a qual ele tem talento ímpar para viabilizar o acesso de outros artistas. Então, Lázaro tem trabalhado muito como produtor de música, inclusive musical e de audiovisual e de teatro, diretor de teatro também, além de escritor, né? Inclusive de livro de literatura infantil. E a medida provisória é a estreia dele no cinema. E o filme é muito incrível, por isso que a Isabela falou de alcançar várias camadas, né? A gente tem falado tanto de camadas, trazer várias das linguagens, a linguagem da comédia, a linguagem um tanto policial, da perseguição, do suspense, também do lirismo,
E é um elenco basicamente negro. O Medida Provisória é o avesso do que a gente costuma ver no cinema nacional. Tem, 100 pretos e 3 brancos, sabe? É uma coisa... E todo mundo tem uma fala. Tem gente mais velha, todo mundo tem uma fala, todo mundo tem um papel, todo mundo tem um momento. Eu pedi pro Lázaro responder 2 perguntas, então, sobre essas camadas que estão contidas, né? As diferentes abordagens do Medida Provisória e a quem o filme se destina. Quem é que ele quer que veja esse filme? O que ele espera? E aí ele nos respondeu, né, dona Isabela? Pois é, Lázaro respondeu a gente, vamos ouvir o áudio. Depois temos um áudio de Thaís Araújo. Aí você introduz qual foi a pergunta que você fez. Vamos lá. É um filme que já começa que ele, inspirado numa pesquisa que falava muito sobre a exclusão dos cineastas negros e de personagens negros com outras dimensões do cinema, ele, na maneira de construir a história, nós pensamos muito nisso, né? E aí tem coisas como uma mulher negra protagônica que não seja com a profissão de serviço ou em atitude subserviente. Um filme com diversidade e variação de personagens, um filme que fala de dores, mas que tem dimensões subjetivas também, como momentos líricos, quando Thaís dança ao som de Elza Soares, ou o momento em que Seu Jorge se pinta. É a tentativa de, com um filme que usa todos os elementos de entretenimento, aproximação, né, como comédia, melodrama, aventura e o drama em si, a gente quer comunicar uma pauta que deve pertencer a todos, né? A luta antirracista não deve pertencer a uma parcela da sociedade. E o filme é uma convocação a isso. E baseado nos nossos conflitos do dia a dia, que eu acho que o cinema pode ser um espelho para a gente se enxergar, né? Perceber como é que essa questão está sendo tratada pelos vários agentes da sociedade. É para falar também de como as tragédias se instalam e a gente não percebe, né? Como diz a frase do filme, né? Como é que a gente riu disso, como a gente não viu nada disso acontecer. É um filme também que pretende falar o quão é absurdo, como podem ser violentas as atitudes racistas que são autorizadas mais e mais a cada dia, tanto violências verbais quanto físicas. O filme que foi escrito lá atrás acaba ganhando uma aproximação com a realidade que não foi planejada. O filme era um alerta sobre coisas que a gente não queria que acontecesse e várias delas aconteceram, né? Aí não é responsabilidade da ficção, é da vida real. Cabe a gente se sensibilizar com os alertas que a gente tem e mudar a nossa atitude no dia a dia. Pois é, ele fala dessas camadas do filme e a sensação da gente é essa. É difícil dizer se o filme é drama, se é comédia, fala de questões muito sérias, sociais e raciais, mas ao mesmo tempo você ri. Tem violência policial, mas tem essa poesia por trás, tem a música. Você termina o filme, de certa forma, revigorado, mas ao longo do filme é de perder as esperanças com tudo que tá acontecendo. Tem uma fala que se repete, né, que o Lázaro até fala no áudio, que é como é que a gente chegou até aqui, que a gente vê... Como é que a gente foi capaz de rir disso? Exato, né? Desse crescente... como é que a gente foi capaz de rir disso? Esse crescente discurso de intolerância, de interdição, e aí quando você vê... Né, que entra como uma coisa, nossa, que gente burra, ai, que gente ignorante, que coisa ridícula, que coisa infantil. E aí vai escalando. Então, durante o filme, você tem uma dimensão, assim, você fala, meu Deus do céu, onde é que a gente foi parar? Mas no final ele dá uma lufada de esperança. Então, gente, é isso. São muitas camadas. O filme toca em muitos pontos. Até depois queria ver de novo, porque é muito surpreendente, assim. Quais são todas as camadas do filme, como ele transita muito naturalmente entre todos esses sentimentos. Porque a vida é assim, né? Você tá na desgraça, mas aí ri de alguma coisa e aí depois volta para aquela tristeza e vem a raiva, e vem a indignação, e vem a brutalidade, e vem a poesia. Então o filme naturalmente transita muito nesses sentimentos humanos. Isso é muito interessante e muito ousado, gente. O Lázaro começar, é a primeira direção dele de filme. Ser esse filme que transita entre tantos cenários. E toca de uma forma crua, né? No racismo, na perseguição, na segregação racial. É uma obra de muita coragem e de muito amor. Foi essa pergunta que eu fiz pra Thaís.
quando a gente assistiu ao filme, foi dia 15 de dezembro do ano passado, na sessão no Festival do Rio. E foi o dia que a Bell Hooks morreu. E a Thaís fez a fala, né? A Thaís é protagonista do filme, ela faz a Capitu, uma médica que é algo alienada em relação a essa questão do racismo. E começa a cair a ficha quando essa perseguição se materializa, né? Dessa forma do futuro distópico, né, do hiperrealismo, ela fala disso. Ela abriu a sessão falando dessa produção construída sob a ótica do amor político, do amor que a Bell Hooks conceitua e prega. Aí eu achei tão bonito que eu pedi para a Thaís resgatar essa leitura amorosa dela em relação à produção de medida provisória e ao trabalho do Lázaro. Vamos lá, amiga. Bom, o que eu falei foi isso mesmo que eu tinha te dito. Tinha morrido naquele dia a Bell Hooks. E aí eu fiz uma associação sobre o que é você viver pelo amor, assim. Não de uma forma romântica, mas de uma forma política. E eu acho que o Lázaro botou isso em prática no Medida Provisória. De forma, era muito nítido, assim, ver o quanto a equipe estava sendo conduzida pelo amor, pelo respeito. E enquanto isso, essa atitude muito simples dele potencializou o talento e o desejo de cada um em contar a sua história ali dentro. Cada um ali era protagonista da sua história e estava levando os seus repertórios enquanto artistas e enquanto cidadãos também. É isso, o Thiago Marques, quando faz aquele cenário, tem toda a vivência de um homem negro ali, né? E do que ele aprendeu com a sua família negra também, né? Com suas avós, com sua mãe, suas tias. Alex Brolo figurino, a mesma coisa. Cada um de nós ali dentro, a gente botou as nossas histórias. E aí não é à toa que esse filme é tão potente, né? Porque é um filme que ele foi conduzido pelo amor, pelo respeito ao próximo e respeito à história e à origem de cada um. Enfim, com a Bell Hooks tinha morrido naquele dia, eu fiz essa associação do que é escolher viver, né? Com o amor sendo o norte, né? O amor político, assim. É claro, diferenciando o amor político do amor romântico. Não é esse amor, é o outro amor. É o amor que faz você entender que o outro é diferente de você e que ele vai vir com outras referências e que as referências são referências dele, que tem que ser respeitadas e que também são riquezas, mesmo sendo diferentes das suas. Mesmo não, né? Por ser diferente das suas, são riquezas. Fiquei falando sobre isso. Eu acho que foi meio isso. E ela fala, né, dessa entrega de todo mundo que trabalhou no filme, né? Todas as partes do filme, essa entrega, essa disponibilidade emocional e de tempo e de trabalho, essa dedicação. E como também essas são manifestações de amor, né? A Bell Hooks fala, vou até pegar um trecho aqui desse livro dela, que é Tudo sobre o Amor, que ela fala do que compõe, né? Quais são as diferentes... eu não sei exatamente se é coisas, sentimentos, mas que compõem essa noção do que é o amor. E ela fala muito diretamente que se tiver algum desses pontos que não esteja dentro dessa relação, não é amor. Ela fala que o amor é o que o amor faz. Amar é um ato da vontade, é uma ação e é uma escolha também implica escolha. Nós não temos que amar, nós escolhemos amar. E ela fala, para amar verdadeiramente, nós devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. E ela fala que se um desses elementos estiver faltando, então não é amor. Então, gente, é muito complexo. Mas interessante ouvir a Thaís falar sobre isso numa perspectiva profissional, né? Dessa doação, dessa entrega, dessa dedicação. E desse sonho, né? Que foi sonhado junto desse filme, que tem um roteiro tão incrível, de uma peça que foi um sucesso no Brasil e que agora chega no cinema. E, gente, vale muito a pena. A gente é suspeita pra falar, mas vale muito, muito, muito a pena. A gente inclusive, porque Isabela e Rafael se conheceram na gravação. Já falei aqui, né? Na cena final de Medida Provisória. Você vai ver que no final, se vocês prestarem atenção, aparece eu e o Rafael assim do lado do outro, um vislumbre que eu já estava o quê? Paquerando. Cercando o rapaz. Cercando. Rafael, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Eu já tinha dado um toco nele. Vocês acreditam nisso? Aí aquele dia, por acaso, a gente se encontrou lá
lá. Fomos com as nossas famílias pra fazer ele figuração. E quando eu vi ele pessoalmente, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu preciso correr atrás desse prejuízo. E aí, minha filha, cerquei ele ali, fui que fui. E o resto da história, vocês já sabem. O resto da história, o resto não é nem história, o resto é realidade. Martinique está aí pra provar. História com H maiúsculo. Então é isso, gente. Chega, esse episódio tá gigante. Não, peraí, eu tenho que falar rápidas coisas. Eu estive... Não, fim de semana de glória. 1h30. Eu estive na sexta-feira na posse de Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. E isso é importante, né? Agora, acho que podemos ter isso como um marco de resposta a uma demanda que nós temos apresentado há muito tempo sobre mais diversidade racial e também de gênero na Academia Brasileira de Letras. Recentemente, Dona Fernanda Montenegro tomou posse. Ainda não temos uma acadêmica negra. A gente sabe do que aconteceu na eleição, na candidatura, né, de Conceição Evaristo, mas seu Gilberto Gil tomou posse e agora ele, Domício Proença, são 2 negros acadêmicos simultâneos na Academia Brasileira de Letras. Foi uma festa muito bonita, muito democrática. Eu tive a honra de testemunhar esse momento. Foi tudo muito amoroso, pouco sisudo e acho que tem um frescor, uma brisa. Então, que bons ventos de seu Gilberto Gil varram, iluminem, arejem a Academia Brasileira de Letras. Domingo, fui ao show de Maria Bethânia, Fevereiros. Próxima escala desse show é em São Paulo. Não percam quem estiver em São Paulo. Inclusive porque eles experimentaram com muito sucesso um modelo de transformar em pista essas casas de shows. No caso aqui do Rio foi o Vivo Rio, que é de mesas e cadeiras. E aí conseguiu baixar um pouco o preço do ingresso. Foi lindo, gente. Ouvir a Bethânia com aquela multidão cantando junto. Foi assim, foi um show, uma viagem, um passeio por grandes compositores brasileiros, por vários estilos musicais brasileiros. Ela cantou Xande, por exemplo. Gente. Ela cantou Belchior e nunca Pilares, tinha gente. cantado. Xande de Pilares, é. Aquela... Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Maravilhoso. Linda. Mas ela cantou, que me emocionou assim, profundamente. Ela cantou Belchior, Galos, Noites e Quintais. Então, o dever de casa de todo mundo. Não, dá palhinha, pô, do refrão, pelo amor de Deus. É ouvir. Não, mas ouçam, porque é uma letra muito bonita. Mas veio o tempo... Ela tá me zoando, tá vendo? A audiência gosta, se empodera, vai, minha filha. Mas veio um tempo e a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Bethânia gravou. É linda essa música. É isso, né? Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro, qual bota negro? E a força fez comigo mal, que a força sempre faz. Tempo branco. Vamos mudar. Agora não, é isso. Gente. Toda desgraça Não desse sou país feliz, foi o tempo branco. Mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Ela tá rindo de mim, gente. Hoje eu canto muito mais. Se empolgou. Eu postei nos meus stories e vou postar de novo quando esse ângulo entrar no ar, pra vocês ouvirem Bethânia em gravação definitiva. Ah, ela cantou também a trilha de Pantanal, Marcos Viana, Pantanal. Ai, gente, que é a sua indicação master. Tá viciada em Pantanal. Tô viciada em Pantanal. Gente, agora. pelo amor de Deus, ó, não vou falar mais nada. Não vamos ter sessão de comentário. Não tem mais nada pra você falar. Não me olha com essa cara, não tem mais nada pra você falar. Eu vou festejar a primeira juíza, a primeira mulher negra chegando à Suprema Corte Americana. Meu pai Juíza Ketanji Brown Jackson. É isso aí. Não vai ter sessão de comentários. Não vai ter sessão de comentários, porque esse episódio já tá muito grande. A gente ainda tem que editar, tá em cima da hora. Mas estamos lá na nossa comunidade no Twitter, hein?
postando spoilers dos temas da semana, continuando os papos. Flavel tem compartilhado algumas coisas também, eu também, os Angulers também. Tá rolando, estamos ali nos habituando àquele ambiente muito legal. Então, estão convidados, o link vai estar aqui também na descrição do episódio. Beijo, tchau, até semana que vem. Bom final de semana, bom feriado, feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Um beijo. Ótima sexta-feira santa pra vocês, uma boa Páscoa e até semana que vem, que é a semana do Carnaval. Do Carnaval que não é Carnaval, do desfile das escolas de samba. Falaremos do Carnaval, é isso aí. Um beijo.